E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade de todos, como vocês estão? Tudo legal? Espero que vocês estejam tudo bem, que ninguém esteja aí, pelo amor de Deus, com problemas com o coronavírus, por favor, pelo amor de Deus, tá? Vamos então começar as aulas desse semestre, falando agora sobre ideologia. Nossa disciplina, o nome dela é Jornalismo, Política e Ideologia. Primeiro semestre, então, a gente fez um resumo das teorias não, desculpa, das histórias políticas, vamos colocar assim, recentes do Brasil, de todo o panorama histórico da política recente brasileira, de 1930, pelo menos, né, até dias recentes. Agora, a gente faz uma viradinha na chave e a gente vai entender as ideologias por trás da política. E como que o jornalismo faz parte de tudo isso. Então, para a gente começar já falando sobre isso, eu preciso definir para vocês o que é uma ideologia, tá? E aí, obviamente, cada um de vocês já vai ter mais ou menos um pré, olha só, um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio do que seria ideologia. É isso que a gente vai discutir, que eu quero passar para vocês, para a gente ter unificar os discursos aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de ideologia, a gente está trabalhando de um conceito já no que não é novo, tá? Existe um filósofo francês, político francês, Destutt de Tracy, que viveu entre 1754 e 1836, publicou muita coisa, falou sobre política em vários níveis, mas e que ele definiu, foi o primeiro que criou o termo, né? E de uma maneira ou de outra ele condensou o que seria a ideia de de um conceito ideológico. Ele diz o seguinte: as ideias não podem ser compreendidas como se tivessem ou como se possuíssem ideia própria, como se vida própria, como se elas possuíssem algo próprio de andar, as ideias. Mas ele se atrelou ao movimento em que, inclusive, ele fez parte, o movimento da queda da Bastilha, o movimento da Revolução Francesa, ou seja, todo aquele meio político que estava acontecendo naquela França, em que as ideias iluministas, vamos dizer assim, as ideias de um país reformador, de um país único e libertário, estavam ganhando espaço dentro da discussão social, tá? Então, se a gente pode entender o seguinte, que as ideias fazem parte das movimentações e da movimentação social como um todo, eu tenho que entender que essas ideias têm que ser estudadas. E posso garantir para vocês com conhecimento de causa. Nada é mais poderoso, nada é mais poderoso dentro da filosofia ou da psique do ser humano do que uma ideia. Uma ideia faz com que você levante todo dia da cama. Uma ideia faz com que você fale com outra pessoa na rua. Uma ideia faz com que você esteja agora assistindo esse vídeo. Uma ideia é o que movimenta todas as pessoas do planeta Terra a ficarem vivas, a conseguirem viver, trabalhar, comer. São as ideias que fazem vocês consumirem, são as ideias que fazem vocês terem as opiniões e principalmente são as ideias que mantêm cada um de nós unidos em nossos grupos, dentro de grupos aos quais a gente faz parte, tá? Então, a definição mais básica de ideologia aqui é uma ciência das ideias que faz parte da forma como o ser humano pode ser visto e entendido no mundo. Isso é uma definição bem tosca, mas se a gente puder definir ideologia, dois pontos, o que seria? Seria o estudo das ideias que movimentam o homem. O estudo da vontade do ser humano em relação a algum outro movimento, alguma outra vontade. O que se discute, e a partir desse momento a gente tem que começar a discutir agora como estudante de comunicação, é o seguinte: até que ponto você que vai ser um produtor de informação não é você um gerador e criador de ideias. Não é você o vetor da construção das ideias das pessoas. Por quê? Você vai falar para mim assim, mas Arnaldo, as pessoas têm ideias e elas vivem dessas ideias. Elas têm essas ideias, mas na maioria das vezes as ideias que elas têm são de outras pessoas. Outras pessoas criam conceitos para que essas outras pessoas acabam seguindo e esse ciclo é infindado. O que a gente trabalha em comunicação e a jogada legal da brincadeira, né? O ato de brincar de comunicação, se a gente pode falar assim, é o seguinte: é quando eu tenho um conjunto de ideias criado por mim para dominar outras pessoas. Ah, então isso tem a ver com manipulação? Tem.
tem a ver com manipulação. E a essência da nossa disciplina é justamente preparar cada um de vocês a saber como identificar essas ideias. Talvez fazer parte delas, talvez serem vocês os geradores dessas novas ideias, talvez serem vocês os desconstrutores de algumas ideias, enfim. Todos nós somos bombardeados por ela. Só que nós, comunicadores, é que vamos ser os propagadores delas. A gente pode até não ter as ideias, mas a gente vai trabalhar para quem tem. Também há um outro aspecto, né? Um aspecto político da coisa. Normalmente são os jornalistas, são os comunicadores, os publicitários, por exemplo, que acabam dando as ideias que vão no futuro gerar projetos para os políticos, ou que vão gerar ações nas empresas, ou que vão gerar ações nos grupos sociais. Enfim, as ideias estão aqui. Basta a cada um de nós visualizar essas ideias e saber como que essas ideias vão chegar na cabeça das pessoas. Tem o Raymond Williams, que é um outro pesquisador já mais contemporâneo, falecido em 88, que é um sociólogo inglês, que começou a destrinchar a ciência da ideologia, e ele, de uma maneira bem mais recente, trabalhou com outros conceitos. Ele, na Europa, e depois a gente vai ver, inclusive, a professora Marilena Chauí, professora da USP, inclusive, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que vão trabalhar cada um a sua complexidade, cada um dentro do seu eixo de conhecimento, as definições. Então, o Raymond Williams, na verdade, ele coloca a ideologia dentro de três concepções básicas. A primeira, que é um sistema de crenças de uma classe social. Ou seja, é o sistema em que uma classe social se apropria daquelas ideias e acredita naquilo. Ponto. 2. É um sistema de crenças ilusórias. É uma falsa consciência em oposição ao conhecimento científico. Ou seja, essas pessoas desse grupo acabam criando elas próprias um sistema de ideias gerados por eles próprios que, na verdade, em nada tem a ver com a ciência. E muitas das vezes essas pessoas criam ideias totalmente fora do contexto científico. E o terceiro item que pode caracterizar um conceito de ideologia é o processo de produção de significados e das ideias humanas. Ou seja, cada ideia, cada princípio, cada conceito que o ser humano acaba seguindo parte de um processo de significação. Parte de algo criado dentro dele, para que haja uma representação. E a hora que eu consigo materializar essa representação, eu passo para o próximo. De forma que esse outro próximo consiga entender. Tá complicado? Vamos chegar onde eu quero. Aqui, ó. Este carinha, Karl Marx. Se a gente pode considerar que tem uma pessoa que criou uma ideia revolucionária que mudou, em grande parte, a forma como a sociedade vê a sociedade como um todo hoje, é esse cara. Porque não só o Marx e Engels, quando eles criaram a ideia do socialismo, ou seja, quando eles começaram a pensar no socialismo marxista, que a gente vai ver inclusive numa aula mais profundamente, eles começaram a questionar todo um conceito de ideias que já existiam até então. A ideia de Marx era simples, por exemplo. E se não houvesse dinheiro? E se houvesse no mundo, se o mundo não tivesse mais lucro? O que será que aconteceria com a sociedade? Não é uma ideia? Outra ideia de Marx. E se as classes sociais não existissem? Outra ideia. Ricos e pobres. Né? E se o salário que as pessoas recebem não seja somente porque ela coloca a sua força de trabalho, mas porque ela merece fazer parte da sociedade? Ela vai receber o mesmo que todo mundo, porque o que ela faz na sociedade é importante. São essas ideias que eu acabei de falar para vocês a base do pensamento marxista, a base do pensamento socialista. Então veja, olha o tamanho da complexidade da coisa, porque até então, até Marx, as pessoas trabalhavam em regimes de quase semi-escravidão, a indústria a indústria a vapor estava surgindo, então essas relações humanas estavam sendo discutidas. Você não tinha, você estava numa mudança da era medieval, vamos colocar assim, para uma era mais industrializada. Enfim, todas essas ideias de Marx começaram a mostrar outros caminhos políticos para o ser humano e são sentidas até hoje. A ideologia alemã, que foi o principal livro, um dos principais, além do Capital, né? Eles apresentaram os elementos básicos que caracterizam sua compreensão da sociedade capitalista e a sua definição de ideologia. E aí, no Brasil, professora Marilena Chauí, que resume o que eu estou falando nessa primeira parte do vídeo, que acaba sendo o quê? A ideologia é um mascaramento da realidade social, que permite a legitimação da exploração e da dominação por intermédio dela, tomamos o falso, o verdadeiro, o injusto pelo injusto.
É tão importante vocês saberem o que a ideologia acaba representando e como que ela modifica a vida das pessoas. Vou dar um exemplo simples aqui. Todos nós temos vontade de comprar coisas, não temos? Pois é. Essa vontade da gente comprar alguma coisa é movida pela propaganda. E quem é que faz a propaganda? Estudantes de comunicação, normalmente. Mas não são os comunicadores que acabam pegando conceitos e ideias para fazer com que aquele objeto que eu quero comprar seja desejado por mim? Surgem as ideias aí. As ideias partem de mim? Podem partir, mas elas foram criadas por mim. Eu vejo um mascaramento da realidade, ou seja, eu olho a sociedade e só vejo aquilo que me interessa. Hoje, a gente está vivendo um momento político, econômico, global, tão estranho, tão extremista. Por quê? Porque essas ideias extremistas estão polarizadas. Você tem grupo A contra grupo B, preto contra escuro, luz contra escuridão, dia contra noite, sei lá, arroz por cima do feijão, feijão por cima do arroz. E as discussões acontecem, cada um querendo defender a sua própria ideia. Mas por quê? Porque existe um mascaramento da sociedade. E nós, estudantes de comunicação, é que vamos colocar as ideias nas cabeças das pessoas. Se você tem vontade de comprar um produto, você é produto da mídia. Você está sendo bombardeado pela mídia. Mas você, como estudante de comunicação, tem que saber agora separar o joio do trigo. E, por exemplo, quando você assiste um programa de televisão ou um jornal A, B ou C, na emissora A, B ou C, e a emissora A, B ou C usa somente uma linha de raciocínio, publica um único tipo de verdade, ela não está também fazendo um trabalho de ideologia? Não está dominando a cabeça daquelas pessoas que estão assistindo? E quando o jornal impresso só publica um tipo de notícia, ele não está dominando as pessoas daquela forma? Não está doutrinando as pessoas daquela forma? E aí você vai gostar de ler ou gostar de assistir o jornal porque você se aproxima das ideias de A ou de B? É exatamente esse o mascaramento da realidade social que a professora Mariana Chauí está dizendo. A gente pode também, né, dizer sobre as classes dominantes e as ideias dominantes? Sim, perfeitamente. A ideologia acaba sendo um discurso que vai anular exatamente o pensamento geral, hegemônico das pessoas, e vai colocar pensamentos novos nelas. São ideias que podem vir, por exemplo, de pessoas ou países até, ou grupos sociais que querem dominar simplesmente outros tipos de grupos sociais, mostrando que, fazendo parte daquele jeito de viver, você vai poder fazer parte da sociedade. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, né? Você, quando era adolescente, quando você estava lá na tua rodinha de amigos, você tinha que ter um produto tal para fazer parte daquele grupo, não é? Tinha que se vestir de tal forma, ou tinha que ter o relógio, ou agora, mais recentemente, o celular X. Se eu não tiver o celular X da marca tal, eu não vou ser aceito no meu grupo. Não é assim que as pessoas fazem hoje em dia? Ou você vai escutar uma determinada música, ou determinado grupo de música, ou determinados cantores, e aí quando você encontra outras pessoas que gostam também, você não se sente sozinho, você se sente incluído na sociedade. Você faz parte daquele grupo dominante. Só que aquele grupo está sendo influenciado por alguns tipos de poderes, empresas, normalmente, política por trás, grupos sociais, igreja, por exemplo. Então a gente vai encontrar uma vastidão de ideias que estão diante de nós hoje em dia e que a gente não sabe identificar. Mas a partir de agora a gente tem que identificar sim. O discurso ideológico se caracteriza exatamente por pretender anular a diferença entre pensar, o dizer e o ser, criando uma lógica que consiga unificar pensamento, linguagem e realidade, obtendo a identificação de todos os sujeitos sociais de uma imagem particular com uma imagem particular universalizada, a imagem da classe dominante. E, infelizmente, existem essas diferenciações. Quando eu tenho, nesse tipo de conceito de ideologia, a diferenciação das classes, né? Eu divido o real contra o imaginário. Se eu estou dentro do grupo social que me aceita, eu faço parte desse grupo real. Se eu não estou, se eu não aceito, então eu sou excluído da minha sociedade, daquele grupo. Só que o objetivo principal da ideologia é transformar tudo aquilo como sendo algo único, como sendo algo unitário, como sendo algo homogêneo, como sendo algo que causa uma identidade. Ou eu faço parte desse grupo, ou eu tô fora dele. A grande discussão, né? E aí ocultar os conflitos, os antagonismos.
Eu acho que para caracterizar mais essa imagem da Mafalda, para mim é ótima, né? Essa é a borracha para apagar ideologias, né? Numa época em que nós vivemos um período meio negro da história, para não falar negro, não pode usar mais essa palavra, um período ruim da nossa história recente, a ditadura, por exemplo, em que você tinha o quê? A classe dominante política, que eram até então os militares, e eles dominavam de cima para baixo, e passavam a impressão de que o Brasil era maravilhoso, o Brasil era um país grande. Na verdade, não era. Você escondia com violência, com repressão, todos os problemas da sociedade moderna. E não tem como eu caminhar para o encerramento desse vídeo, dessa primeira aula inicial, para a gente falar de ideologia, sem lembrar de um cara que vocês devem conhecer bem, que faz uma música em 1988 que determina exatamente bem o que era aquela época em que a gente estava vivendo o fim das ideologias da forma como a gente imaginava. Entre os anos 80 e 90, as grandes ideologias do mundo meio que começaram em declínio. A gente vai ver isso na nossa última aula desse sistema, desse semestre, Crise dos Mapas Ideológicos, quando a gente percebe o fim das ideologias, da forma como elas são, e o surgimento da internet como sendo propagação, como sendo uma forma de propagação unificante das novas ideologias, né? Mas é interessante como que o Cazuza era profético, como que o Cazuza foi incrivelmente didático quando ele diz isso: meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Essa música é um clássico, mas ela tem que ser ouvida várias vezes para você entender o que ele está dizendo. É um jovem, ao final da adolescência, quando vocês agora estão saindo da adolescência e entrando na fase adulta, se encontram em conflito consigo mesmo, em que você está deixando de ter a sua ideologia de vida do mundo idílico, desse mundo ilusório, desse mundo de faz de conta, de não ter tantas responsabilidades, e agora está entrando num mundo em que as ideologias dominam. Um mundo em que você imaginava que os heróis todos existiam e poderiam ser a tua representação, o teu nicho social mais legal de viver, mas na verdade não é bem assim que funciona. Existe uma classe dominante, essa classe dominante oprime quem tem que oprimir, e você não é bombardeado somente por política, você é bombardeado por religião, você é bombardeado por escola, você é bombardeado pela comunicação, pela mídia, enfim, você é bombardeado. Eu quero deixar esse vídeo no final para vocês aqui, eu vou passar, que vale a pena realmente a gente lembrar do mestre Cazuza e das mensagens dessa música que vão ecoar aí por um bom tempo. Vamos ver se toca legal aqui, ó. Coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Ramonde. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou.
saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. E olha que legal, ele quebra a quarta parede mostrando como que ele mesmo participou de um vídeo de mídia. Esse clipe tem que ser analisado com mais cuidado, a gente deveria ter analisado isso em sala de aula para ver os detalhezinhos, todos os símbolos que vão aparecendo, o símbolo do cristianismo, o símbolo da paz, símbolo do dinheiro, enfim. É importante vocês saberem que a partir de agora, esse segundo semestre, a gente vai falar de política, mas a gente vai falar mais de ideologia. Principalmente de 3 grandes correntes ideológicas que existem no mundo. Ideologias de guerra, a gente já começa a falar sobre ideologias de guerra já no próximo vídeo da semana que vem. Ideologias de mercado, ideologias econômicas ou ideologias de mercado. E ideologias religiosas. Deixa eu já avisar vocês que, como bons comunicadores que vocês são, a gente vai ter que deixar um pouco de lado as paixões religiosas para entender das ideologias religiosas, tá? Claro, quero respeitar todo mundo. É importante que vocês também respeitem a si próprio, se permitindo conhecer as outras ideologias religiosas as quais a gente vai trabalhar aqui, tá legal? Mas é importante eu já avisar vocês que a gente vai ter que falar de religião. Eu sei que às vezes é um tema muito espinhoso, mas eu quero que vocês mantenham esse distanciamento. Vocês agora são estudantes de comunicação e estão entendendo os processos ideológicos como um todo, que fazem parte da necessidade para você ser um bom estudante de comunicação, um jornalista, que eu tô, se Deus quiser, ajudando a formar. Tá legal? Bom, espero, ficou bastante comprido por causa do clipe, mas é importante vocês conhecerem essa obra-prima do Cazuza, que fala exatamente das ideologias. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se vê, pessoal, se cuidem. Vamos com fé. Grande abraço, valeu.